Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar com você que está me assistindo. Ezequias, não. Vou compartilhar Isaías com você. Isaías capítulo 38, uma palavra bem conhecida de quase todos. Isaías 38 diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele profeta Isaías, filho de Amós, lhe disse assim, diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te que lembre agora de que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouve a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus mais uns 15 anos de vida. Esta palavra é uma palavra bem conhecida de quase todas as pessoas que lê, que Ezequias, ele era um profeta de Deus. Ele adoeceu de uma doença, de uma enfermidade. E o Senhor Jesus enviou ali outro profeta para falar a Ezequias que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele morreria, ele não ia viver, que aquela doença mataria ele. Então, Ezequias, ele era um profeta, né? Servia a Deus, era um obediente, fazia a vontade do Senhor, era reto o coração do Senhor. Então ele ali orou ao Senhor naquele momento, quando o profeta entregou ele, falando que ele consertasse a vida dele, né, com Deus, porque ele iria morrer, né? Que sabe, né, se a gente estiver na presença do Senhor com a vida desconcertada, não iremos ao céu. Para que iremos alcançar o céu, a nossa vida tem que estar certa com Deus. Então Deus enviou um profeta ali para dizer para ele que ele morreria, e ele não ia viver. Mas Ezequias ali, ele virou o rosto para a parede, orou a Deus e falou: Senhor, eu imagino ele orando a Deus e falando: Senhor, eu sou uma pessoa reta, eu sirvo a Ti, Senhor. E aquela oração de Ezequias, Deus se compadeceu daquela oração de Ezequias, e o Senhor imediatamente enviou o profeta para dizer a ele que ele acrescentaria nele, a vida dele, mais 15 anos de vida. Você acha que Deus ainda faz isso nos dias de hoje? Você acredita? Eu acredito que Deus faz. Porque o Deus de antes, ele continua sendo o Deus de hoje. O que falta no ser humano é a fé, é a confiança em Deus. Mas o Deus é o mesmo de antes. O Deus que fazia milagre é o mesmo que faz hoje. O Deus que fazia o paralítico andar é o mesmo Deus que faz hoje. O Deus que fazia o cego ver é o mesmo Deus de antes, é o Deus de hoje. O Deus que faria o paralítico pular de alegria é o mesmo Deus de hoje. Hoje a diferença é que as pessoas, os seres humanos, eles não têm fé o suficiente para acreditar e crer que Deus faz milagre. Mas o Deus de milagre continua sendo o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de hoje. Basta você crer e confiar no Senhor, entregar a tua vida a Ele e confiar nele, porque a palavra de Deus diz que se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, olha, com caroço de mostarda é bem pequenininho, você que conhece. Se você tiver uma fé do tamanho de um caroço de mostarda, você tem fé. E eu creio que o meu Deus, ele é um Deus de milagre, é um Deus de cura, um Deus de libertação. Você só precisa ter fé, confiar, acreditar que ele faz na sua vida. Assim como ele fez na minha, ele faz na sua. Assim como ele fez na vida de muitas pessoas, ele pode fazer na sua também. Esta é a mensagem que eu deixo nesta noite para o nosso coração.